Olá, terceiro ano, tudo bem? Como vocês estão? Crianças, vamos iniciar mais uma aula de ciências. Vamos continuar falando sobre reprodução dos animais, né? Como os animais nascem. E vamos localizar no nosso livro as páginas 55 a 59, para que a gente possa iniciar a aula de hoje e continuar falando sobre essa reprodução. Vocês puderam ver aí nas nossas aulas anteriores sobre os animais ovíparos e vivíparos, onde vocês puderam ver que os ovíparos são aqueles animais que nascem por meio de ovos, né? E vivíparos são aqueles animais que se desenvolvem dentro do corpo da mãe. Então, nessas páginas, nós vamos aí navegar sobre esse conteúdo com mais outras informações. Vamos iniciar, então localize aí a página 55. Isso, e vocês vão encontrar aí como os animais se reproduzem. A reprodução permite que os animais deixem descendentes, isto é, tenham filhotes. Assim, os animais permanecem no planeta. Em geral, na reprodução dos animais, há a participação de um macho e de uma fêmea. É o caso dos seres humanos. Porém, existem animais que podem se reproduzir de outras formas. Tá? Então, vocês estão podendo localizar aí no livro de vocês essa informação, onde vocês estão vendo aí a fêmea de um leão marinho e seu filhote, porque foi exatamente o que vocês viram nas outras aulas. Existem os animais que põem os ovos, e ali eles nascem novos, eles permitem com que nasçam novos filhotinhos, né? Onde ele chama aqui de descendentes. Tá? Aquela espécie ela vai aumentando por meio desse nascimento dos filhotes, ok? Mas existem outros que precisam de um tempo de gestação para que aquele filhotinho vá se desenvolvendo dentro do corpo da mãe. Então, a fêmea, né, da espécie animal tem toda essa capacidade de estar gerando o seu filhotinho dentro do seu próprio organismo, dentro do seu corpo, ok? Então ele deu aqui o exemplo tanto do leão marinho, que está aí a fêmea, como nós seres humanos, né? Que nós não nascemos de ovos, nascemos do desenvolvimento que acontece dentro da barriga das nossas mães. Certo, criança? Então a gente pode, para não esquecer, trazer o nosso próprio exemplo. Ainda na página 55, ele fala sobre a reprodução com macho e fêmea. Já sabemos, né, que existe aí várias espécies de animais, existe macho e fêmea. É igual o cachorro e a cachorra, o gato e a gata e várias outras espécies. Então vamos ler aí o que ele diz na página 55. Gente, eu lendo, explicando e vocês acompanhando em casa de livro aberto e muita atenção. A reprodução da maioria dos animais depende do acasalamento entre o macho e a fêmea. O acasalamento é o modo como esses animais se unem no momento da reprodução. Tá? Lembrem bem dessa palavra acasalamento. Para atrair a fêmea, né, para chamar a fêmea, alguns machos fazem a corte. Isto é, apresentam um comportamento especial, né? Eles chamam a atenção de alguma forma. O pavão, por exemplo, abre as penas da cauda e começa a exibi-la diante da fêmea para chamar sua atenção. Então, é uma forma aí dele estar chamando a atenção da fêmea para que aconteça o acasalamento e nasçam novas espécies, no caso aqui, né, do pavão. Então, eles vão dar origem aí a filhotinhos e a espécie vai seguir aqui no ambiente, porque se não seguir, aí entra em extinção, né? A espécie acaba. A fêmea e o macho de alguns animais são muito diferentes, mas existem casos que é difícil perceber essa diferença. Você conhece outros exemplos de comportamentos dos animais para atrair parceiros? Bom, aqui ele colocou a imagem do besouro se acasalando, né? Do pavão abrindo a cauda, que aí é o momento em que ele começa a fazer a corte, e de um casal de jandaias verdadeiras. Nessa espécie, o macho e a fêmea são muito parecidos, ou seja, então a diferença aí é
quase imperceptível, né? Você não consegue visualizar muitas diferenças rapidamente, são parecidos. Então, nessa questão da página 55, ela é pessoal, e aí vocês podem estar pesquisando e colocar aqui um exemplo quando vocês forem enviar a devolutiva somente dessa questão, caso você realize a pesquisa, tá? Então, vamos seguindo agora para a página 56, onde tem reprodução sem parceiro. Ou seja, vocês viram lá que todos os exemplos até o momento foi falado de macho e fêmea. Aqui ele diz que não, que é uma reprodução sem parceiro. Existem animais que conseguem se reproduzir sem precisar de um parceiro. Por exemplo, os corais são animais marinhos que podem se reproduzir formando novas partes do seu corpo. Outro exemplo é a estrela do mar. Se o seu corpo se partir, cada parte pode se recuperar e dar origem a outro animal inteiro. Se a estrela do mar for dividida ao meio, cada metade poderá originar um novo animal. Então, gente, isso é, assim, obra da natureza, né? Ele coloca aí os corais e ele coloca as estrelas do mar, onde se eles perderem uma parte do corpo, aquela parte perdida, digamos assim, ele poderá originar, ok, uma nova espécie, tanto dos corais como da estrela do mar. Então, isso é muito interessante, né, gente? Bom, ainda na página 56, localizem aí no livro de vocês, tá, gente? Acompanhem, página 56 ainda. Leia o texto e responda as questões. Então, vamos lá. O que ele fala desse texto? O ruído das cigarras tornou-se uma parte de Brasília. O inseto parece prever a chegada das tempestades. Somente quando a umidade do ar fica mais elevada e a água, ele se reproduz. É nesse momento que as cigarras adultas cantam. O canto da cigarra tem o objetivo de atrair o parceiro do sexo oposto para o relacionamento. O que seria isso? Tanto o parceiro macho como a parceira, né, fêmea, elas trabalham por meio do canto, essa forma de chamamento. Lembra do pavão, né, que abre a cauda, abre lá toda a sua cauda, bem linda. Aqui nesse caso, as cigarras elas usam o canto para estar fazendo aí esse processo, onde eles vão gerar novos descendentes. Então, existe umas questõezinhas na página 56, onde, ouçam bem, vocês podem estar enviando a foto dessa devolutiva. Na verdade, vocês devem enviar para que eu possa estar aí fazendo as devidas observações. Portanto, vamos responder, porque eu vou ajudar vocês aqui juntos. Letra A. Como as cigarras se reproduzem? Então, vocês ouviram aí, né? A gente leu falando sobre a questão do canto, onde eles fazem toda essa corte, elas, né, as cigarras, tanto os machos como as fêmeas. Mas e aí, depois que o macho ou a fêmea são chamados, são levados a se encontrarem, o que acontece? Eles se reproduzem, gente, por meio do acasalamento. Então, quando vocês ouvirem essa palavra, acasalamento, significa que existe a reprodução envolvendo aí macho e fêmea, tá? É uma característica. Diferente lá dos corais e da estrela do mar, que não, basta eles se partirem, por exemplo, e eles podem aí ter essa nova descendência, né? Nascer novos, das partes perdidas nascerem novas espécies. Aqui na letra A, respondam aí no livro de vocês, resposta correta por meio de acasalamento. Na letra B tem assim: de acordo com o texto, então, portanto, faz parte aí a leitura, né, gente? A reprodução das cigarras depende de um tempo muito seco ou de um tempo úmido. Bom, para quem acompanhou a minha leitura, e vocês estão acompanhando aí no livro, tenho certeza, ele diz aqui que necessita de um tempo úmido.
né? Isso, o tempo tem que estar mais frio, mais cheio de umidade, que aí eles se reproduzem exatamente nesse período. Por isso que ele começa o texto dizendo sobre a questão que as cigarras, né, o ruído delas se tornaram uma parte lá de Brasília. É um local onde existem muitas espécies. E aí eles começam quem está no local já começa a perceber que devido àquela zoada, aquele canto, aquele ruído em excesso, as cigarras já estão presentes ali. Pois é naquele momento em que eles vão aí se reproduzirem e, obviamente, nascer mais filhotinhos dessa espécie e aumentar, né, a quantidade dela no ambiente. Certo? Então, respondam letra A e letra B da página 56 com muita atenção, letra inicial maiúscula, pontuação, tá bom? E enviem a foto para a tia fazer as conferências. Seguindo para a página 57, como os animais nascem, vamos ver aí o que ele fala na 57. Filhotes de diferentes animais podem nascer de diferentes maneiras. Vejamos algumas a seguir. Isso mesmo, né, gente? É o que a gente vem falando desde as nossas aulas anteriores. Existem muitas espécies de animais, por isso que eles são classificados aí em 5 grupos para a gente estudar melhor, devido à grande quantidade. E da mesma forma que eles estão em grande quantidade, eles nascem de diferentes maneiras, se alimentam de diferentes formas, moram em diferentes habitats. Então, vamos entender um pouquinho mais na página 57. Animais que nascem do corpo da mãe. Vamos lá, a gente já falou um pouquinho. Vamos ver o que diz aqui a página 57. Os filhotes de alguns animais, como a anta, o tatu, a vaca, o ser humano e o burro, se desenvolvem dentro do corpo da mãe até o momento do nascimento. Na nossa atividade tinha até alguns exemplos, né, gente? Vocês puderam ver aí na correção que foi colocado nas colunas exatas, entre ovíparos e vivíparos. Quase todos os filhotes que nascem do corpo da mãe recebem alimento e proteção dos pais por algum tempo, até poderem sobreviver juntos, né? É claro que aí o macho e a fêmea, né? Vamos dizer assim, o papai e a mamãe desse animal, eles vão proteger ele, tá? Ensinando eles a se alimentarem, fornecendo esse alimento, que no caso aí é o leite, na maioria das espécies, ok? Até mesmo nós seres humanos, né? Quando a gente nasce, a mãezinha da gente tem todo um cuidado para alimentar, para segurar, até a gente começar a entrar em desenvolvimento, crescer, poder nos alimentarmos sozinhos, andar sozinhos, tem todo um processo. Pois com os animais também não é diferente, os animais irracionais, tá? Bom, ele diz aí: ao nascer, os filhotes dos mamíferos mamam o leite produzido no corpo da mãe. É comum filhotes de mamíferos serem vigiados e cuidados pelos pais enquanto estão crescendo. É a proteção que eu acabei de dizer para vocês. Quando eles se sentem preparados, super desenvolvidos, aí os pais começam a deixar eles mais livres. Mas essa proteção, ela acontece sempre. E eu tô sempre fazendo a relação com a nossa espécie, né, nós seres humanos, para que a gente possa entender que acontece um processo bem parecido, certo? Se você puder ter a oportunidade de observar uma cadela quando ela tem filhotinhos, que você vai pegar ali nos filhotinhos aqueles cachorrinhos pequenininhos, tão lindos, elas se irritam, elas pensam que nós no caso, né, vamos machucar, vamos tirar dali, então elas se irritam, ok? Então tem todo esse cuidado. A espécie animal, ela tem sim todo esse cuidado, assim como nós seres humanos temos, né? Com os nossos filhos, com os bebezinhos, com vocês crianças, cada um na sua fase. Estão entendendo, meus amores? Então, animais que nascem do corpo da mãe. São esses animais que precisam de um tempo para se desenvolverem, né? Eles precisam estar formadinhos, aí nascem. Quando nascem, os pais, tanto o macho como a fêmea, principalmente a fêmea, faz todo esse processo de proteção e alimentação, até o filhotinho estar aí preparado para o ambiente.
Temos 2 exemplos, os filhotes da preguiça, olha que lindas, que lindos, né? São carregados pelas mães durante os primeiros meses de vida, olha só, né? Que proteção. A baleia jubarte produz cerca de 200 litros de leite por dia para amamentar o seu filhote. Falamos um pouquinho sobre as baleias, né, gente? Eles são de ambiente aquático, porém não são peixes, tá? São mamíferos. Isso eu costumo sempre dizer, a lei da natureza, né? São os mistérios tão lindos aí da natureza. Seguindo para a página 58, vamos lá, pronto, animais que nascem de ovos, olha a diferença, vamos aí sempre lembrar. Eu já falei sobre o acasalamento, sobre a corte, sobre os animais que nascem, né, das mães, se desenvolvem dentro da barriguinha das mães, e agora dos animais que nascem de ovos. Há animais que se desenvolvem fora do corpo da mãe, em ovos. As aves e muitos peixes, répteis, anfíbios e insetos são alguns exemplos. Dentro dos ovos há água e reserva de alimento, que o filhote consome durante o desenvolvimento. Ao nascer, alguns filhotes de animais que nascem de ovos já estão prontos para se alimentar sozinhos e se protegerem no ambiente externo. É assim como as serpentes, certos peixes e insetos. Então, ainda na página 58, ele fala: existem, porém, animais que cuidam dos ovos e dos filhotes, mesmo depois que eles nascem. É o caso das aves, que aquecem os ovos com o calor do corpo e alimentam os filhotes depois do nascimento. Certos peixes e rãs protegem seus ovos para que não sejam comidos por outros animais. Então, gente, olha, a proteção e o cuidado com o filhotinho, mesmo aqueles que nascem de ovos, acontecem tanto os que nascem de ovos e eles ficam lá no ambiente até eles se desenvolverem, mas no caso, as mães, né, não estão ali protegendo 100%, porque eles já têm toda essa habilidade de se desenvolverem, eles conseguem, vamos usar a palavra, eles conseguem aí se virar muito bem na natureza sozinhos, né? Eles conseguem sobreviver, essa é a expressão. Já existem outros que nascem de ovos que precisam de um cuidado maior, como ele citou aqui o caso das aves. Por quê? Porque tem o ninho de uma ave, onde essa ave, né, colocou aí seus ovos, e essa fêmea precisa proteger, né, os seus ovos, para que outros animais predadores não comam os seus ovos, e aí seus filhotinhos não tenham o tempo certo para se desenvolver. Existem também as galinhas que precisam aí estar protegendo os seus ovinhos, chocando, aquecendo, dando todo o seu calor e proteção até seus filhotinhos nascerem. Tá? Existem também aqueles que nascem de ovos e não conseguem se alimentar ainda sozinhos. As mãezinhas, né, as fêmeas, vão lá e fornecem esse alimento, mesmo não nascido de ovos. Perdão, mesmo não nascido dentro do corpo das mães, mas sim de ovos. Bom, seguindo aqui para a página 59, vocês têm ovos com casca, ovos sem casca. Muitos animais terrestres, como as aves e os répteis, põem ovos com casca. Os ovos com casca variam de tamanho e são resistentes contra batidas e contra a perda de água. Vocês viram aí também, né, que dentro dos ovos tem todo o alimento que esses animais precisam, tem água, tem todo o cuidado aí para eles estarem se desenvolvendo lá dentro. Anfíbios e peixes põem ovos gelatinosos, sem casca. Esses ovos ficam dentro da água, o que evita que sequem e os filhotes morram. Vocês viram que nós fizemos até uma atividade que era para localizar os ovos na água, né, e dizer de quem eram aqueles ovos. E a questão dizia que podia ser tanto de peixes como de rãs. Então tá aqui, é mais uma questão a respeito dessa reserva de ovos, né,
são colocados aí na água e eles são gelatinosos, eles não possuem a casca de proteção, mas eles possuem aí toda uma proteção dentro da sua própria estrutura, porque ele diz que gelatinosos é aquilo que tem consistência, né, de gelatina, ou seja, uma coisa mais mole, não tem casca, mas tem todos os alimentos, todos os componentes aí para esse desenvolvimento. Ele fala aqui sobre a água, né, para que eles fiquem aí dentro da água e não sequem. Assim também os filhotes não morrem. Ele deu exemplo aí, né, que são os ovos de galinha, que são esses brancos à nossa direita, de avestruz, que é o maior, e de codorna, que são os menores e mais manchadinhos. Bom, aqui na imagem da direita ele diz aglomerado de ovos de anfíbios. Os sapos e as rãs põem ovos dentro da água. Então aí são os gelatinosos, tá? Porque com casca vocês já estão vendo aqui à esquerda. Vamos então praticar, já que eu coloquei só uma atividade lá para vocês mandarem a devolutiva. Vocês agora sim podem fazer aquela questão e mandar para mim junto com a nossa atividade de hoje. A nossa atividade, ela está aqui na página 59, então do mesmo jeito que vocês já fazem. Respondam a atividade no livro e mandem a foto bem nítida, gente, para eu poder estar conferindo. Leiam as 3 questões que estão aí na página 59. Façam com muita atenção e, se precisar, retornem à aula, tá? Voltem o vídeo para vocês observarem mais informações dadas nas páginas do nosso livro e também nas aulas anteriores. Vocês podem aí estar se baseando nessas informações para estarem respondendo essas questões. Ok? Então, página 59 é a nossa atividade da aula de hoje. Façam com muito carinho e muita atenção. Bom, vou encerrando a aula de hoje. Eu espero que tenha sido bem proveitosa. Vocês já viram bastante sobre esse conteúdo, ok? Mas vamos reforçar. Vamos estudar ainda mais, nossas avaliações estão chegando, logo teremos as nossas revisões, onde a gente vai poder relembrar tudo que a gente já viu para que a gente possa aí, vocês principalmente, terem um excelente desempenho nas atividades, certo, crianças? Então, deixo aqui vocês com meu abraço bem carinhoso, fiquem bem e até a próxima aula.